O Corvo. Todos os dias eu ia e vinha a pé do meu serviço. Não fazia muita diferença, mesmo. O mercado ficava a poucas quadras da minha casa. Minha cidade não era das maiores. Não tinha muito além do centro da cidade onde eu vivia. Então, geralmente, as pessoas iam para as outras cidades quando procurava diversão. Mas, ainda assim, havia uma coisa bem interessante lá. Uma praça, cheia de árvores e bancos, e até os mendigos que viviam por lá eram bacanas. Eles usavam ternos velhos e viviam alimentando os pássaros. Eu sempre passava por dentro da praça, mesmo sendo o caminho mais longo. Valia a pena, por causa das vistas deslumbrantes que eu tinha. Um certo dia, não muito diferente dos outros, eu estava cruzando a praça, como de costume, e olhando para os galhos das árvores, admirando os raios de sol, de fim de tarde, que atravessavam as folhas. Foi quando eu avisto um corvo. Nunca tinha visto um corvo antes, apenas na televisão. Mas sei que eles não são comuns nessa região. Na verdade, eu não deveria sequer ver um corvo nessa parte do país. De cara fiquei espantado, mas sua beleza era tanta que apenas me deixei levar e me sentei um pouco para admirá-lo. Deve ter fugido de alguma casa, pensei eu, já que havia casas de famílias bem antigas e um tanto ricas por perto. Foi quando lembrei que eu precisava fazer o jantar que havia prometido. Levantei, então fui correndo para casa. Eu morava com meu irmão mais novo. Ele trabalhava na área de marketing e vendas de uma empresa, então às vezes passava alguns dias fora. E como ele ia chegar depois de 4 dias fora, decidi fazer algo para nós comermos, enquanto ele me contava suas viagens. Depois daquela noite inteira de conversas com meu irmão, eu havia me esquecido completamente do meu encontro com o corvo na praça da cidade, com algumas batidas na janela. Mas eu ignorei. Voltei a pegar no sono logo em seguida, sem dar muita atenção. De manhã fui acordar pelo meu pontual despertador, como já estava acostumado. Quando abri minha cortina, encontrei uma pequena pedra do lado de fora da janela. De primeira me perguntei quem teria colocado ela ali. Mas, como não havia acordado direito, apenas deixei onde estava e fui me arrumar. Depois de mais um longo dia de trabalho, eu mais uma vez atravesso a minha adorada praça em direção à minha casa. E mais uma vez ele estava lá, me encarando. O corvo. Seus olhos negros pareciam me hipnotizar. De repente, ouço um barulho estranho, ao longe. Mas era apenas um mendigo jogando algumas migalhas para os pássaros. Quando volto meus olhos para o galho, à minha frente, o corvo havia sumido. Na mesma noite, eu sou acordado por estranhas batidas, como se alguém estivesse batendo em alguma coisa de vidro. Mas, como meu sono era muito e eu estava bem cansado, volto a dormir. No outro dia, fico surpreso ao encontrar mais uma pedrinha na borda da minha janela, mas resolvo deixar para lá. Quando estava indo para o serviço, me surpreendo ao ver o corvo parado no galho de um carvalho em uma parte bem escura da copa. Acabei parando para admirar seus olhos através das sombras do velho carvalho da praça. Foi quando de repente sou surpreendido por um homem que coloca uma faca na minha barriga e pede minha mochila. Eu senti um arrepio enorme e com um pouco de medo do assaltante, tanto por eu ser mais baixo quanto ele e por ele ser mais alto. Acabei deixando ele levar e por poucos segundos vejo um pedaço do rosto dele ao me virar para entregar a mochila. Quando volto a minha atenção para a árvore, o corvo já não estava mais lá. Droga! Eu tive que ir direto para a delegacia, registrar uma ocorrência para poder pedir ao meu gerente mais um uniforme, o que ele não gostou muito, mas acabou me dando por obrigação. E tudo continuou na minha nova rotina,
ver o corvo na praça, acordar de madrugada e ver pedra na janela de manhã. Estava começando a me acostumar com aquilo tudo. Por mais estranho que parecesse, eu gostava dos meus encontros com o corvo. Se é que ele se pode chamar aquilo de encontro. Eu observava até algo me tirar a atenção dele e ele desaparecer por completo. Em uma noite eu tive um sonho estranho com o corvo. Ele me olhava friamente em cima da minha coberta, enquanto uma batida forte de alguma coisa contra o vidro ecoava pelo quarto. Eu acordo assustado no outro dia e vou tomar café com meu irmão, que reclama do meu mau hálito. Antes de sair para mais um dia de trabalho, recolho o jornal da cidade, que meu irmão é assinante. Estava na porta como de costume e por algum motivo resolvo dar uma olhada na primeira página. Fiquei chocado e até mesmo deixando o jornal cair ao ver que estava na capa do jornal local. O homem que havia me assaltado havia sido encontrado morto na praça, com os olhos arrancados. A polícia não havia descoberto como aquilo havia acontecido, mas estava investigando se havia sido um caso de homicídio por dívidas de droga ou algo do gênero. Junto com o homem estavam minhas coisas roubadas, que foram citadas como minhas por causa de meus documentos e uniforme. Fui solicitado na delegacia antes de ir para o serviço. Eu passo na delegacia para recuperar minha mochila roubada, então vou para o serviço. Sou xingado por meu chefe mais uma vez por chegar atrasado, mas ele acaba relevando por não precisar fazer um uniforme novo para mim. Na saída, questiono meu chefe sobre o pagamento das minhas várias horas extras, mas ele diz que como gerente só poderia me pagar quando recebesse o dinheiro da matriz. Mas do que você está falando? Não existe filiais deste mercado. Mas ele acaba me dando as costas, entrando em seu carro. Eu estava muito furioso, pois eu precisava pagar as prestações do meu carro. Então acabo chutando o seu carro de raiva, sem pensar no que estava fazendo. Só volto para o planeta Terra quando ouço sua voz me dizendo: rapaz, agora você está despedido. E escuto seu carro arrancando do estacionamento. Eu caio de joelho no chão, com certo desespero e derramando algumas lágrimas. Estava exausto de tanto trabalhar e agora desempregado. Quando me levanto, olho diretamente para o poste, que estava a poucos metros de mim. No seu topo havia um corvo me observando. Respiro fundo e vou para casa. Desta vez tomo o caminho mais curto, resolvendo não passar pela praça. Queria apenas chegar em casa. Pensei naqueles olhos negros a noite inteira. Aquelas pequenas esferas negras estavam na minha cabeça e nos meus sonhos agora. Quando amanheço, ao lado do jornal do meu irmão estava uma pena negra. Obviamente não resisti em ler o jornal local. E para minha surpresa, na primeira página havia um acidente de trânsito que foi terrível. Parece que a vítima ficou quase irreconhecível. Mas a placa do carro pertencia ao dono de um mercado chamado J&J Mart. Era o mercado que eu trabalhava. Depois do ocorrido, as coisas pareciam melhorar. O filho do dono assumiu o mercado. Comecei a ganhar meu salário em dia. Tive dinheiro para sair e tudo mais. E todos os dias eu passava pela praça para me sentar de frente ao corvo. Na minha casa as coisas também iam bem. Meu irmão estava namorando uma garota da empresa, aonde ele trabalhava, e começou a levar ela para casa para jantar junto com a gente. Ultimamente a praça também tem ficado um pouco diferente, principalmente depois da chegada de um novo mendigo. Mas, diferente dos outros, esse era sujo, com roupas completamente esfarrapadas, e parecia estar sempre bêbado ou drogado, o que não agradou muito os outros mendigos, que viviam apenas alimentando os pombos ou comendo alguma pipoca que ganhava de algumas senhoras. Algumas pessoas começaram a dar a volta na praça para não precisar cruzar com esse novo mendigo, que vivia pedindo esmola, com uma garrafa de vodka vagabunda na mão e com um odor terrível de urina.
aquilo começou a me perturbar muito, já que meus encontros com o corvo estavam ficando cada vez mais curtos, graças àquele maldito mendigo. Como o meu salário não estava mais atrasado e meu irmão quase não comia mais em casa, sobrava mais dinheiro para eu gastar comigo. Então comecei a comprar algumas roupas de marca. Isso obviamente chamou a atenção do mendigo. Logo ele começou a me importunar, pedindo esmola e até mesmo sentando do meu lado. Aquilo já estava indo longe demais. Será que ele não entendia que eu não queria bancar o álcool ou as drogas dele? Até que um dia, após eu sofrer um estresse com um cliente do supermercado, decidi comer uma pipoca na praça, olhando para o meu amigo o corvo. E para minha surpresa, o corvo não estava lá. Me sentei triste, olhando para a pipoca e me perguntando o que teria acontecido com o corvo. Será que mais alguém sentiu sua falta? Ou pior, será que seu dono passou por aqui e o achou? De repente escuto um grunhido estranho. Quando eu olho para trás, vejo um mendigo bêbado. Estava vomitando em um arbusto. A cena nojenta me fez enjoar o estômago e me levantei e comecei a sair dali. Mas, por algum motivo, ele começou a me seguir gritando: "Ei, Mauricinho, me dá uma grana!" Eu corri com medo dele possuir uma faca ou algo do tipo. Por incrível que pareça, apesar dele estar bem bêbado, ele corria muito rápido, ao ponto de conseguir me alcançar. Quando ele encostou em mim, dei um empurrão nele, que o fez cair no chão. Algumas pessoas começam a se aproximar para ver o que estava acontecendo, mas eu logo saio da praça e vou em direção à minha casa o mais rápido possível. Eu fico pensando, será que eu matei um mendigo? E se ele caiu com a cabeça no chão? Eu não fiquei para ver a cena. Bom, acho que ninguém vai ligar se aquele mendigo morrer, não é mesmo? A noite chegou e eu passei ela toda pensando no ocorrido. Mas é claro, o sonho com o corvo e as batidas. Apesar da minha nova rotina, eu decidi não ler o jornal hoje, com medo que eu pudesse ler. Nem sequer olhava na janela se havia mais uma pedra. Vou direto para o serviço, mais um dia normal. Decido não passar pela praça. Tenho medo de descobrir se o corvo havia ou não voltado e se o mendigo estava ou não vivo. Mas, na volta para casa, eu acabo esquecendo e acabo passando pela praça. Para o meu espanto, havia policiais em volta de um corpo. Era um mendigo, dilacerado. Meu único alívio é que ele não havia morrido com meu empurrão. Mas o que poderia ter o matado daquela forma tão terrível? O cheiro podre das suas vísceras impregnava a praça, que estava praticamente vazia. Se não fosse pelos policiais e o corvo estava em cima da cabeça do homem. Como os policiais não notaram aquilo? Ele olhava para mim, como se estivesse pronto para me matar. Aquela cabeça de penas negras, reluzente, aqueles olhos penetrantes. Aquilo pela primeira vez me apavorou. O corpo com a roupa rasgada e o peito aberto com as entranhas de fora. O buraco dos olhos estava negro e cheio de veias saltadas para fora. A boca estava aberta, com a mandíbula quebrada e um fio de sangue seco escorrendo pelo lado. E pelos comentários dos policiais, a língua também havia sumido. Eu corri para minha casa o mais rápido possível. Meu irmão, para variar, não estava em casa. Logo hoje que eu precisava dele. Não consigo comer ou beber nada. Fico hora embaixo do chuveiro, até que ouço um barulho de uma porta batendo. Era o meu irmão. Me visto e vou para baixo, e acabo confrontando. Como ele podia me deixar sozinho em uma situação como essa? Ele me questiona como poderia saber que algo assim havia acontecido. Mas é claro que eu revido dizendo que ele nunca mais havia ficado comigo em casa depois que ele arrumou aquela namoradinha. Mano, você está viajando, cara. Tá precisando de um sono, ele me disse. Eu fico de cara com ele, mas vou dormir mesmo assim.
acabo tendo mais um outro sonho. Só que esse sonho pareceu o mais perturbador. O corvo estava em cima do corpo, comendo as vísceras do mendigo. Ele rasgou as suas roupas com as unhas e agora arrancava e bicava a barriga até abri-la. Então começava a puxar seu intestino para fora e comer alguns órgãos internos. Seus olhos já estavam arrancados e sua língua estava ao lado do rosto. O corvo então deixa o corpo da mesma forma que ele estava quando o encontrei. O corvo então pega a língua e sai voando. Eu acordo assustado e tremendo. Levanto rápido e vou tomar um banho. Eu precisava muito relaxar a cabeça, mas por mais que eu tentasse fazer qualquer coisa para eu esquecer aquelas cenas terríveis, eu não conseguia. Eu desço a escada e encontro meu irmão na cozinha. Eu estranho, já que ele geralmente passava mais tempo agora com sua namoradinha do que na sua própria casa. O que você está fazendo aqui? Questionou ele. Bom dia para você também, irmão. Bom dia. Mas o que você está fazendo aqui a essa hora? Bem, hoje eu tirei um dia de folga. Preciso fazer umas visitas. Visita? Sim. Eu não te contei? Eu e minha namorada vamos alugar um apartamento para nós. Não. Você não disse nada. Você não conta mais nada para mim. Você só quer saber dela. Calma, maninho. Você deveria estar feliz que seu irmãozinho se engajou na vida, não é? E eu? Como fico nessa história? Ué, você deveria arrumar uma garota, irmão. Sair um pouco de casa, talvez transar um pouco. Isso vai fazer bem para você. E talvez você relaxe e acabe seu estresse. Eu pego minha mochila e vou em direção à porta. Cara, na boa, você está fazendo birra. Bato a porta na cara do meu irmão e o deixo falando sozinho. Eu não podia acreditar que ele ia fazer aquilo comigo. E era tudo culpa daquela maldita namorada. O meu trabalho monótono já estava cada dia passando mais devagar. E eu não aguentava mais contar as horas para sair daquele maldito inferno de uma vez. O fim da tarde era um alívio, onde eu trocava a roupa e ia para a praça ver meu único amigo. Eu pensei, será que ele ainda estaria lá? Quando chego na praça e me sento no banco de costume, e lá estava ele, no galho do carvalho escuro, como se nada houvesse acontecido. Eu fico olhando, até que percebo que já está tarde, e já começo a me arrumar para ir embora. Então me levanto e vou embora. Eu não vejo meu irmão em casa. A noite foi tranquila, sem sonhos, apenas as batidas na janela. Mas a semana ainda pioraria. Meu irmão começa a encaixotar suas coisas. Quando me dei conta dos dias que passaram, não havia mais uma coisa sequer que pertencesse a ele dentro de nossa casa. Sequer um casaco no cabide, uma coberta na cama ou uma meia no armário. Apenas nossas fotos junto para que eu lembrasse do seu rosto, que continuaram mantidas nas prateleiras da sala. Os meus dias agora seriam cada vez piores. E agora não teria mais ninguém. Mesmo as poucas visões que eu tinha dele no dia ainda me mantinham um pouco alegre. As poucas palavras que eu trocava com ele me animava. Ele era meu único bem, meu irmãozinho, que se criou comigo desde sempre. O garotinho no qual as travessuras eu encobria, os machucados eu tratava. Não fazia sentido ele me abandonar. Eu estava com raiva dele, e principalmente mais raiva daquela maldita namoradinha. Naquela noite, após a mudança do meu irmão, o corvo aparece em meus sonhos. Ele veio me assombrar. O corvo estava em cima de um poste, à noite. Era muito escuro. Garoava, e apenas aquela luz amarelada do poste, iluminando aquele grande pedaço de rua. Uma outra luz agora surge no fim da rua.
era o farol de uma moto. A moto se aproximava cada vez mais, e quando estava quase em frente ao poste, o corvo levantou o voo e foi em direção à moto, e soltou um terrível grunhido que fez com que quem pilotava a moto perdesse a direção e virasse, esbarrando o meio-fio, sendo jogado para longe. A pessoa havia caído de maneira extremamente brusca, tanto que ao bater o capacete no chão, seu corpo não acompanhou a cabeça e seu pescoço dobrou de uma forma estranha. Eu acordo assustado com a cena. Afinal, o que havia acontecido? Eu jamais havia visto uma cena tão completa como essa em meus sonhos. Quem era aquela pessoa? Eram muitas perguntas para nenhuma resposta. Eu apenas me levanto e tomo um banho e vou para o serviço. Fico na praça até muito próximo da noite, então volto para casa. Chegando lá, eu vejo um carro. Era o do meu irmão. Mas o que ele estaria fazendo ali, principalmente a essa hora da noite? Eu abro a porta e vejo ele sentado, com rios de lágrimas em seus olhos. Ele se levanta e começa a gritar: "Onde está o seu telefone?" Eu devo ter esquecido em casa. Por quê? Ele então corre e me abraça. "Ela morreu. Mano, ela morreu. Ela morreu ontem, vindo para casa." Meu corpo inteiro treme. Como isso aconteceu? Ela estava voltando do trabalho, como sempre. Então ela sofreu um acidente. Ninguém sabe o certo, o porquê. Mas a perícia diz que não havia indício de batida. Ela pode ter apenas dormido. Batida? Ela estava de carro? Não. Ela vai para o trabalho de moto. O meu corpo congela. Meu rosto agora estava tomado de pavor. Eu não sabia o que dizer. Eu não sabia como agir. Eu não sabia de mais nada. Aquilo simplesmente não podia estar acontecendo. Não era lógico. Não era normal. Não podia ser verdade. Me sento com ele e tento consolar. No outro dia, ligo para o meu gerente, explico a situação e peço um dia de folga. Eu vou ao velório de minha cunhada. Todos estão de preto. Há cerca de 30 pessoas. Algumas mulheres usam véu e choram na borda do caixão, típico de um velório. Meu irmão, junto ao pai da garota, cumprimentavam as pessoas e conversavam coisa do tipo: "Era uma pessoa tão boa, muito honesta, por que levar ela quando tem tantas outras pessoas que poderiam ter morrido?" Esse tipo de comentários que você escuta quando você está em um velório. Foi muito mórbido, mas nada muito longe de um dia no meu trabalho. Na hora de levar o caixão, o pai dela falou para o meu irmão que fazia questão que eu levasse uma das alças. Não sei se era para aquilo parecer educado, mas eu não vejo nada de bom em carregar o peso da morte de alguém que eu esculachei até sua morte. Quando chegamos no cemitério, aquela atmosfera apenas piorou. Agora estávamos levando a namorada do meu irmão para baixo da terra, e eles jamais a veriam novamente. Aquilo era muito estranho para mim. Enquanto o padre falava às bordas do caixão, prestes a ser posto abaixo do chão, meu irmão me abraçava de cabeça baixa e chorava, com uma profunda tristeza no seu coração. Eu estava apenas acompanhando o padre, quando de repente tenho uma leve impressão de que alguém me observa. Não poderia ser ninguém da família, pois estavam todos em minha volta. Olho suavemente para trás, para que meu irmão não desconfiasse, já que estava com a cabeça em meu ombro, mas não havia absolutamente nada. Até que então eu olho para o caixão, e lá estava ele, aquele que me observa o tempo todo. O corvo me fritava cruelmente,
com aqueles olhos negros. Por que ele estava ali? Eu não sabia. Depois do enterro, voltei com meu irmão para casa. Tomamos um banho. Dei algo para ele comer. Apesar de negar diversas vezes, eu convenci que precisava de força. Levei ele até o sofá, para que ele pudesse ver um pouco de televisão. Eu estava sentado, e ele se deitou com a cabeça no meu colo, enquanto eu acariciava seus cabelos. Me lembrou do tempo que éramos menores, depois de ele apanhar dos nossos pais. Eu ficava com ele nessa posição, até que ele parasse de chorar, e finalmente pegasse no sono. Dessa vez não foi diferente. Ficamos daquele jeito até que ele finalmente dormiu. Eu queria que meu irmãozinho voltasse a morar comigo. E agora não havia mesmo mais motivo para ele ficar longe de mim. Aquilo, de certa forma, me confortou. Eu dormi ali mesmo. Naquela noite dormi bem, sem batida, sem nada. Quando eu acordei, ele já havia levantado. Estava sentado na mesa tomando seu café. Vou até ele e pergunto: você vai querer ajuda com a mudança? Que mudança? Ele faz uma cara de espanto. Ué, você não vai voltar para casa? Desculpe, irmão, mas eu prefiro continuar o que comecei. Ela não gostaria de me ver acabado por causa disso. Além do mais, lá estão minhas últimas lembranças com ela. Eu interrompo. Eu não acredito nisso. Eu fiz tudo por você, cara. Eu te criei, cuidei de você, fiz tudo por você. E agora você me abandona? Irmão, você tem que entender que eu já cresci. Não sou mais uma criança. Você precisa aprender a viver sem mim. Aquilo me deixa com raiva. E eu grito com ele: sai daqui agora! Sai! Sai da minha casa! Calma, calma, irmão, por favor. Não! Saia daqui agora! Ele se levanta, em choque, mas ele vai embora. Eu fico lá sentado, olhando para a porta, até que eu penso o que eu acabei de fazer. Me sento no sofá, fico a manhã inteira sentado, ouvindo as batidas vindo da janela do meu quarto. Lembro que não fui trabalhar, mas eu não ligo. Eu não ligo mais para nada. Me levanto e vou para minha cama. Tomo um remédio para dormir, desligo meu celular e me deito. Nem percebi quando caí no sono, mas logo estava dormindo. Mais uma vez eu sonho com aquele maldito corvo. Ele estava na minha rua, segurava uma corda com seu bico. Então ele voa para longe, muito longe, até uma janela de um prédio. Lá dentro havia um homem deitado. O corvo abre a janela e vai até em cima dele, colocando a corda em seu pescoço e o levantando no ar. O homem se debatia e se sufocava. Seu rosto agora estava roxo, suando e com a língua para fora. Então ele para de sacudir. Eu acordo com o telefone da sala tocando. Já era de manhã cedo. Me levanto, vou em direção ao telefone. Alô? Você era o cunhado da minha filha, não era? Alô? Quem está falando? Sabe, eu vim visitar seu irmão hoje de manhã, para saber como ele estava. A perda de uma filha é uma dor simplesmente incurável, mas a perda de um amor também não é nada fácil. Então, eu vim ver como ele estava. O que o senhor quer dizer? Ou melhor, o que quer? Então, acontece que eu vim ver como ele estava se sentindo. Se gostaria de passar uns dias fora para descansar a cabeça. Mas, cara, diga logo. Acontece que ele não soube lidar muito bem com a morte e resolveu abraçá-la também.
Nesse momento eu entro em choque. Do que você está falando? O seu irmão tirou sua própria vida nessa madrugada. A polícia já está aqui faz algumas horas, já que o corpo dele perdeu a vida. Não, aquilo não podia ser verdade. Não, era tudo mentira, não é? Eu pensava, eu não queria acreditar nisso. Eu saí correndo pela rua fora, enlouquecido. Meu irmão havia me deixado seu endereço, caso um dia eu quisesse visitá-lo, mas eu nem sequer vi aquele bilhete. Quando me dou conta, estou próximo à praça. Resolvo sentar ali e vejo o corpo me observando, como em qualquer outro dia. Eu ponho as mãos no rosto, incrédulo com a notícia que eu acabei de receber. Então quer dizer que aquele homem no meu sonho era o meu irmão. Afinal, que diabo é esse corpo? Ele seria um mensageiro da morte? Agora tudo fazia sentido. Esse animal diabólico, esse mau agouro alado, era um mensageiro da morte que me perseguia. Por quê? Todos que estavam na praça olharam para mim desconfiado, mas o corpo continuava ali, imóvel. O que ele queria de mim? Eu ponho a mão no meu bolso para pegar o celular e um papel cai no chão. Eu junto. Era o endereço do meu irmão. Sem pensar duas vezes, levanto e corro para o seu apartamento. Quando chego lá, está cheio de policiais. Eu explico que sou seu irmão. Então eles me deixam entrar e ver o corpo dele. Ele estava com uma aparência terrível. Não ouso descrevê-la, até mesmo porque não aguentei muito tempo ficando observando. Não aguento sequer ficar muito tempo na cena. Sou obrigado a deixá-lo ali e saio correndo para casa. Quando eu chego em casa, tranco a porta e fecho todas as janelas e cortinas. Eu precisava beber algo. Eu me sirvo do uísque que eu tinha comprado para beber com meu irmão. E paro, próximo à mesinha do telefone, escorado na parede. Eu olho fixamente para o telefone. Tiro o papel do meu bolso. O telefone do meu irmão estava atrás do endereço. Espera aí. Esse papel com o número do meu irmão estava do lado do telefone o tempo todo. Como foi parar no meu bolso? Deixo o papel cair e vou em direção ao meu quarto, com o uísque na mão. Abro a cortina. Depois de muito tempo, havia apenas 4 pedrinhas, mas as batidas estavam a todas as noites. Por quê? Por que só teriam 4 pedras? Me sento na cama e continuo a beber. Precisava beber para esquecer. E de repente, tudo começou a girar à minha volta. Devia ser o alto teor alcoólico do uísque. Tiro meu tênis e me deito. Precisava mais do que nunca dormir. Eu acabo sonhando novamente. Eu estava observando o banco da praça. O mesmo banco que eu sentava todos os dias. Então eu vou até um buraco de esquilo no carvalho e cato algo lá dentro. Era uma coisa seca e estranha. Parecia até uma língua. Eu a coloco dentro de um saco preto de pano. Dentro dele havia mais algumas coisas de metal brilhante que não soube reconhecer. Então eu fecho o saco e levo até o cemitério, atrás da cova do meu antigo chefe. Mas que diabo estava fazendo? Depois daquilo, eu volto para minha casa. Bato na janela várias vezes. Então, deposito mais uma pedra, junto às outras 4. Eu tento olhar para dentro do meu quarto. Geralmente a cortina fica fechada. Mas hoje não. Na tentativa de ver o interior do meu quarto, acabo olhando o meu próprio reflexo no vidro.
Então me acordo com um berro, grunhido, esganiçado do corvo. Eu era o corvo. Me levanto rápido na cama. Minha cabeça ainda estava pesada por causa da bebida, mas eu precisava tirar aquela história limpa. Eu coloco meu tênis e um casaco e vou até o cemitério. Encontro a sepultura do antigo dono do mercado. Atrás de sua lápide estava um saco preto. Dentro havia uma língua já seca, uma faca suja de sangue. E eu olho em volta, em busca daquele maldito corvo. E nada. Eu corro até a praça e não o vejo. Volto para minha casa. Olho pela janela tentando enxergar o interior do meu quarto. 5 pedras na janela. Pego um dele e bato na janela. O som é familiar. Na tentativa de tentar ver, mas eu enxergo meu reflexo. Meus olhos são negros, como a noite. Eu sou o corvo. O meu chefe precisava morrer e é parado pelo corvo. O mendigo precisava morrer e é comido pelo corvo. A minha cunhada precisava morrer, desvia do corvo. Meu irmão não podia mais morrer, foi abençoado pelo corvo. E agora, quem mais está à minha volta? Eu não preciso de mais nada. Eu não tenho mais ninguém. Eu engulo as 5 pedras de uma só vez e sufoco. A criatura imunda é o corvo. Ele precisa morrer. Ele é um mau agouro. Eu sou. Muito obrigado. Fiquem bem. Fiquem seguros.